Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus. Tua palavra é. Caríssimos irmãos e irmãs, que bom nos encontrarmos neste domingo, dia do Senhor, quinto domingo do tempo comum. Mais uma vez te convido no início desta nossa conversa, que você possa estar se inscrevendo em nosso canal, deixando seu like, que é muito importante para que outras pessoas venham ter acesso. Compartilhe com outras pessoas, deixe seu comentário e assim você estará nos ajudando a levar mais longe a palavra de Deus. Neste quinto domingo do tempo comum, a igreja nos convida na sua palavra a voltar um pouquinho sobre o sentido, a importância da vocação. E começamos com o texto do profeta Isaías, onde nos fala, no capítulo 6, da vocação do profeta, deste profeta Isaías. E ali mostra uma belíssima visão que tem o profeta, Deus sentado no trono, sendo servido, sendo apresentado pelos arcanjos. É a única vez que na Bíblia aparece esta presença dos arcanjos. E ali eles louvam e bendizem a Deus. Depois se percebe, se vê esta ação do próprio Deus em direção ao profeta. Eis que ali acontece essa belíssima visão que tem o profeta de Deus sentado no trono, sendo servido, cantado pelos arcanjos. E aí o profeta reconhece: ai de mim, estou perdido, sou apenas um homem de lábios impuros, mas eu vi com meus olhos o Rei, o Senhor dos Exércitos. É um grande privilégio deste jovem, que tem a visão do próprio Deus que vem ao seu encontro, e ali Deus se revela ao profeta, Deus se mostra ao profeta, e ele se vê na sua pequenez, no seu mundo de pecado. E ali Deus tem uma ação belíssima ao dirigir-se a este jovem, que o chama para si. O arcanjo vai até o profeta, toca os seus lábios com aquela brasa, e ali diz o próprio arcanjo: assim que isto tocou teus lábios, desapareceu tua culpa e teu pecado está perdoado. Agora tu estás pronto para seguir a Deus. Estás pronto para dizer sim, eis aqui o teu servo. O profeta não hesita diante de tamanha proposta, e por isso ele responde: aqui estou, envia-me. Aqui estou, envia-me. É a atitude de todo aquele que responde de forma amorosa e decidida o chamado do nosso bom Deus. O evangelho que hoje nos é apresentado é Lucas capítulo 5, versículo de 1 ao 11. Está dividido em 3 partes. Naquele tempo, Jesus estava na margem do mar de Genezaré, e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: lança para águas mais profundas, avança para as águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. Assim fizeram, e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca, para que viesse ajudá-los.
Eles vieram e encheram as 2 barcas, a ponto de quase afundarem. Ao ver isto, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabava de fazer. Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: Não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram Jesus. Como dizia, o Evangelho se divide de forma pedagógica em 3 momentos. No primeiro momento, acontece a descrição do lugar onde Jesus se encontrava, com quem ele se encontra. No segundo momento, acontece a descrição da pesca milagrosa. E o terceiro momento, o chamado de Simão. O Evangelho mostra um avanço de Jesus. Jesus deixa a sinagoga, depois ele passa a ensinar as multidões. Agora, neste Evangelho, neste episódio, Jesus se dirige aos pescadores. Já não está mais na sinagoga, já não está mais com a multidão, está agora com os pescadores. E é ali que Jesus está para fazer uma eleição, para chamar alguns para compor o seu grupo, para estar com ele e para depois enviá-los. O Evangelho coloca no primeiro momento, portanto, onde Jesus se encontra à margem do lago de Genezaré, onde ali havia os pescadores desembarcados e lavavam as redes. Jesus via aquela barca e pedia para que use uma delas. Ali Jesus faz a sinagoga, a barca é a sua sinagoga, e é dali que Jesus ensina as pessoas. É nesse contexto que Jesus então começa a fazer acontecer a palavra, realizar a palavra de Deus neste contexto. O segundo momento do texto mostra justamente a pesca milagrosa. E ali Jesus encontra homens pescadores descontentes, já não conseguem pescar. Parece uma contradição. Pessoas que entendiam muito bem da pesca, de repente não conseguiram mais pescar. Parece que desaprenderam. E é justamente aí que Jesus toca. Jesus, ao ouvir deles que não conseguiram pescar nada, diz Jesus: avança para as águas mais profundas, lançai vossas redes para a pesca. Mas, Senhor, nada conseguimos pescar. E Jesus então manda novamente, e Pedro vai dizer: em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Como é bonito e como é importante esta obediência. Em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Eis aqui o grande convite do evangelista Lucas. A nossa obediência à palavra de Deus é que fará a grande diferença na conclusão das tarefas divinas. Precisamos viver essa observância constante a uma palavra que liberta e uma palavra que faz com que o milagre da vida aconteça em nós. Depois que eles lançam a rede, acontece que uma grande pesca se deu. As redes se rompiam, um espanto toma de conta deles e chama os amigos para ajudar a trazer a pesca. E vem então para a praia com a barca quase afundando. Dá-se conta que aquele que mandou lançar as redes não é um homem qualquer, é Deus. Por isso Pedro, ao reconhecer isto, se aproxima de Deus, de Jesus, colocando-se aos seus pés, e diz: Senhor, afasta-te de mim, porque sou pecador. Reconhece a sua indignidade, a sua pequenez diante daquele que é Deus.
último momento do Evangelho mostra que aquele que se apresentou como indigno para Deus, Simão, é ele que Jesus escolhe para si. Jesus, se dirigindo a este, vai dizer então: não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. De hoje em diante tu serás pescador de homem, não simplesmente de peixe. De hoje em diante tu terás uma missão, a missão de resgatar, a missão de salvar pessoas. Eis o nosso compromisso batismal. A resposta de Pedro vai ao encontro da vontade de Deus. Ou seja, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Eis, portanto, o grande convite que nos faz Deus: deixar tudo e segui-lo. A segunda leitura que nós meditamos da carta de Paulo aos Coríntios mostra o embate de Paulo com a comunidade de Corinto, e aqui nos traz hoje a temática da ressurreição. A comunidade de Corinto é formada por pessoas de cultura grega, racional, que vivia no racional e que tinha dificuldade de acreditar, colocar a sua fé na ressurreição do Senhor. Paulo nos traz hoje aquilo que nós chamamos de querigma, o mais antigo texto da Bíblia, do Novo Testamento, que nos traz a comprovação da ressurreição do Senhor. Quando diz: Cristo morreu por nossos pecados, foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou, segundo as Escrituras, que apareceu depois a Cefas e depois aos 12. Esta é a nossa fé. Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e que ao terceiro dia ressuscitou, segundo as Escrituras, e depois apareceu a Cefas e aos 12, e mais tarde apareceu a Tiago e os outros discípulos. Por último, diz Paulo, apareceu também a mim como um abortivo. Caríssimos irmãos e irmãs, Paulo está nos resgatando o valor da ressurreição na nossa vida, na nossa existência. Ou seja, a ressurreição não foi uma criação, uma ficção da igreja. A ressurreição, ela está baseada e registrada na história. A história que perpassa pelos discípulos do Senhor, que foram testemunha da ressurreição de Jesus, Jesus que apareceu a eles, Jesus que apareceu à comunidade, Jesus que apareceu por último a outros discípulos que não faziam parte dos 12 e finalmente a Paulo. Estas são provas legítimas de que o Senhor ressuscitou. E aqui não cabe acharmos que é uma ficção ou a igreja que criou uma história. Mas os fatos são suficientes para comprovar e para certificar de que Jesus sim ressuscitou. Se ele ressuscitou, é sinal de que todos nós nele também ressuscitaremos. Por isso, vivamos com serenidade o chamado que nos faz Deus. Renovemos cada dia esse chamado e sejamos protagonistas do amor, do anúncio da palavra de Deus. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Obrigado, Senhor, porque és meu amigo, porque sempre comigo tu estás a falar.